considero sim uma forma artística, porque se a gente for pensar assim, o que a gente pode considerar arte, né? E aí vai ser uma discussão muito maior, mas vai ser uma relação basicamente com a potência criativa e com o modo como essa potência criativa se materializa e se dá a ver para as outras pessoas. E como as outras pessoas vão se relacionar com isso. Como eu me relaciono com isso, como uma colecionadora, como alguém que realmente admira, que busca na cidade. Em qualquer cidade que eu vou, se eu chego, eu já estou olhando o que tem na rua, o que está ali de comunicação. Então, para mim, é arte. O stencil, às vezes ele é muito mais politizado do que a prática do grafite, sabe? E o uso que é feito do stencil, às vezes é um uso que traz muito mais questões que o grafite ainda não tem dado tanta conta, assim, sabe? Porque os grafiteiros ainda têm uma característica muito forte, nunca mostrada da pichação, que ainda está nessa autoafirmação. Mas antes de ser considerada arte, todas essas intervenções urbanas precisam ser consideradas comunicação. Para mim, é mais importante fazer com que as pessoas entendam a potência comunicativa urbana desse tipo de inscrição do que entender a potência como arte. Stencil é uma gravação, né? Então, ele te possibilita uma reprodução que é mais fácil e tal, e por isso a gente usa muito em processos educativos. Porque, assim, principalmente processos são muito introdutórios, né? Vamos imaginar, assim, crianças que às vezes nem têm força para apertar o spray, ainda não tem um traço apurado, porque a técnica mesmo, né, exige todo um gestual, né? Na hora de fazer o traço. Se você fazer um traço, tem que quase prender a respiração e ir junto. Comecei essa ação há uns 7, 8 anos atrás. E aí durou mais ou menos uns 2 anos, 3. Até que meio que ficou muito repetitivo, ficou meio saturado, assim. Aí eu já parti para uma nova intenção. Prefiro trabalhar com o stencil, porque ele é muito fácil, assim, e ele exige uma pré-produção. Então, só para você entender assim, quais são as etapas, né? Eu pego um desenho, às vezes eu trabalho até no computador, faço uma fotografia, né? Geralmente os painéis são temáticos, então vou dar uma estudada um pouco sobre o tema. Edito no Photoshop, tem umas ferramentinhas que são básicas, assim, de alto contraste, então aumenta, porque o stencil basicamente é isso, né? Quando você olha para uma imagem dessa, assim, você vê que tem um vazado e o preto, ele é o vazio com o preenchimento. O stencil, na verdade, é isso. É essa mistura que vai formando a imagem, né? Porque o nosso olho acaba que completa esses vazios, né? A gente vê a imagem como um todo. E aí, esse buraquinho, né, por onde passa o spray, geralmente eu faço ele, tiro uma impressão do trabalho, que já lá editei no Photoshop, aumentei o contraste, pego um estilete, né, corto direitinho, faço os vazados e depois a gente vem com o spray aplicando, assim. Né? Você pode aplicar com trincha, com pincel, né? Tem umas técnicas que é bem artesanal, assim, que aí independe também do spray, que você pode aplicar com uma esponjinha, então você molha a esponja e vai batendo em cima do molde vazado, né? Assim. E é interessante, assim, porque não é nada inovador, né? Quando a gente vai pensar assim. E sempre, assim, nesses processos, uma criança ou outra, ou alguém que é mais velho, sempre faz referência ao passado, a um parente antigo, né, que bordava pano de prato, então usava o stencil para poder tirar o seu molde e tal. Então o stencil basicamente é um molde, né? Então são as etapas, né? Assim, a imagem, depois da imagem tem o recorte, depois do recorte tem a aplicação no suporte. Facilidade de passar a mensagem na cidade como uma intervenção urbana pelo stencil. Por quê? Porque você define a mensagem antes, né? Você faz a máscara, você faz o recorte, seja no raio-x, seja no acetato, enfim, seja no suporte que você escolher, né? E aí você sai com essa máscara, com esse carimbo, para colocar a sua mensagem na cidade. Então, você já está com o texto pronto quando você coloca na parede e passa a tinta, né? Você tem uma agilidade muito
muito boa para isso e que, na verdade, facilita com que a opressão não ocorra. Do normal, da ordens, tudo teria que estar limpinho, branquinho, né? Limpo, sem nenhum tipo de interferência. A partir do momento que você chega e interfere, seja com um canetão fazendo uma pichação ou sei lá, ou o próprio grafite ou algum tipo de ação, acaba sendo complicado, né? Só uma lei, né? Existe essa lei que está aí, existe a lei entre os grafiteiros, os pichadores. Bom, essa primeira lei, né, que é essa conversa, né, que não é de agora, assim, que proíbe o uso do grafite na cidade, ela já foi mais severa, né? Até porque... Aí, isso é uma censura. Então, essa lei ela já foi mais severa, sabe? É porque ela incluía também nesse bolo, né, da criminalização também o grafite, assim. Ela é até muito questionável, assim, porque vários grafiteiros também são pichadores e dialogam para os dois lados mesmo, assim, que acha que o grafite ele tem que ser livre, né? Porque o grafite ele parte desse princípio de liberdade, de expressão, né, e de livre intervenção no espaço. E desde a sua história, assim, quando ele surge lá nos guetos de Nova York, né, assim, o grafite, ele, na sua essência, assim, ele não era legalizado, né, assim, ele surgiu num contexto onde existiam gangues, existiam conflitos, né. É claro que, se a gente for pensar, assim, não só o grafite, mas como a cena local, a cultura como um todo, assim, é dinâmico, né. O grafite ele também foi mudando. E nesse sentido, a lei ela foi entendendo isso também, que o grafite, ele, especificamente no Brasil, e aí é bom dar uma contextualizada também, que no Brasil existe essa separação entre grafite e pichação. Não é uma separação que está em outros espaços do mundo, assim, é uma coisa tipicamente brasileira, assim. A ação em si é algo que ainda não é tão comum, né? Então é muito difícil as pessoas, igual o rapaz passou olhando ali o que eu estava fazendo e praticamente não entendeu nada. O que estão filmando, o que é isso que esse cara está fazendo. Então se não procurar informação mesmo para saber o que está pegando, entender de fato qual que é a proposta. Mas o interessante é isso, é criar a curiosidade, assim, despertar a curiosidade, o interesse, o que é isso, por que isso, porque a nossa cidade é uma cidade pequena, assim, né? Começa na rodoviária e termina na Praça do Papa. Então é uma cidade assim, muito repetitiva também, o cotidiano muito comum. E é legal ter isso para dar uma quebrada, né? Tanto quanto grafite, ou stencil, ou lambe-lambe, alguma coisinha interessante sempre está sendo colocada para de repente despertar algo novo, né? De repente fazer a pessoa pensar sobre isso, igual o stencil lá que está até meio apagado, né? Meio passe livre já que aborda essa questão de, né, tentar melhorar as condições do transporte público para os estudantes. Não sei qual bem a proposta deles, né? Mas a ideia é essa. Querendo ou não, alguém já leu aquilo ali, né? De repente não absorveu, ó, o que será? Quem que faz isso? Tem uma sigla lá, UJR, vai saber. Mas assim como essa pessoa que diariamente convivia com essa minha interferência na cidade, se sentiu incomodada, procurou saber informações a respeito e um certo tempo chegou até a mim, é legal por isso, porque dá resultado, né? Vai de quem absorve o interesse em si. O stencil, como ele tem essa ideia do carimbo, né, e você pode aplicar ele várias vezes, você vai deixando a mensagem gravada na cabeça das pessoas. Cada vez que ela olha para essa imagem, mesmo que ela não leia, se ela já leu alguma vez, isso já está na cabeça dela e já vai se reconstituir como uma nova mensagem num outro lugar na cidade, porque sempre está relacionada com o contexto onde ela está sendo aplicada, né? Não é à toa que aqui a gente tem essa relação com a música, né? Aqui na Rua da Bahia, a gente tem essa relação muito grande com a música, né? Por conta das lojas de
de disco que estão ali na esquina e que ficam tocando música o tempo todo, né? Então, quando você aplica várias vezes uma mesma mensagem na cidade, a gente tem a possibilidade de conseguir repetir isso para a pessoa várias vezes. A mesma mensagem, a ideia da repetição, né? Que é a melhor forma de conhecer. Como que você vai fixar um conhecimento na cabeça da pessoa? Pela repetição, né? É a repetição. Decorar é isso. Decorar é você saber tanto até que seu coração já sabe o que é. E isso acontece quando você tem uma imagem do stencil replicada na cidade em vários lugares.